eu vou contextualizar um pouquinho, vocês me ajudam, por favor, meninas? Para quem estiver assistindo esse bate-papo e não faz ideia do que faz um gerente de projetos. Porque pode acontecer da pessoa falar, mas o que faz um gerente de projetos? O gerente, ele cuida do projeto desde a hora que chega um pedido, uma solicitação de um projeto de tradução, até a hora da devolução. Então, por isso a questão da negociação que a Bia trouxe, ele negocia com o cliente, ele aloca esse projeto para a equipe responsável, tradutores, revisores, qualidade, enfim, né, as etapas que for fazer parte desse processo, e ele devolve esse projeto depois para o cliente. Então, por isso ele é a ponte, ele cuida desde o começo até o final, e por isso essa é a importância de tudo isso que a gente falou até agora, comunicação, trabalhar sob pressão, porque o cliente vai ficar lá pressionando, prazo, qualidade e tudo mais. Então, para quem não sabe, basicamente essa é a função de um gerente de projetos no mercado de tradução. Isso, isso né? mesmo. E o que é interessante nisso, né, é que a gente fala sobre as técnicas, né, que o gerente de projeto ele desenvolve, ele aprende as técnicas, né, assim, cada projeto é né? Cada projeto que a gente pega, ele tem as suas peculiaridades, tem seus desafios, mas as técnicas são as mesmas, né? Exato. Então, embora desafios novos possam surgir, dependendo da área ali, né, principalmente na nossa área de tradução, mas as técnicas, elas são as mesmas e a gente consegue coordenar isso, né? O gerente de projeto, ele é capaz de coordenar um projeto independente da área, né? Diferente da tradução, né? Diferente de um tradutor, que já é mais direcionado, né, ali na área, né? Com certeza, muito legal, faz todo sentido. E agora, e a parte dos desafios? O que vocês acham que entra como desafio para quem está gerenciando um projeto? Acho que a Ká já falou um importante aí, né? Eu acho o principal, né? Lidar com a pressão. Eu acho que a pressão é grande em cima do gerente de projeto, né? E eu acho também que um outro que é muito forte é ter o jogo de cintura para conciliar várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Várias atividades, vários projetos, porque no mundo ideal é um projeto só acontecendo, mas não é. Não. São vários projetos de diferentes clientes, com diferentes características e demandas. Então, você tem que estar assim, o tempo todo disponível e pronta para todos esses projetos e ter esse jogo de cintura, né, para isso. Sim. Né? Acho que isso que você falou é interessante, que eu acho que é uma das coisas que mais diferencia gerenciar projetos na área de tradução para gerenciar projetos no geral, né? Porque, como a Bia falou, gerente de projetos tem um curso e ele se aplica em várias áreas, arquitetura, engenharia. Sim. Mas na tradução especificamente, como os nossos projetos às vezes são muito curtos, né? Tem projeto que começa no dia e termina no próprio dia. Sim. Então, o nosso dia a dia é muito dinâmico, e aí a gente é tipo polvo, né? Temos que gerenciar várias coisas ao mesmo tempo. Mais ou menos isso mesmo. E aí entra, né? Eu acho que aí, o que a Jo falou, com o que você falou, entra um desafio, que é um ponto muito importante, mas é um desafio, que é a definição do escopo do projeto, né? Muito. Porque os clientes nem sempre sabem o que eles querem, né? Nossa, isso eu acho que... Isso... Nem sempre eles têm o conhecimento até da terminologia da nossa área. Então, eles pedem uma coisa e o primeiro desafio é traduzir o que eles estão querendo para o nosso mundo. E aí, eu acho que entra uma questão muito importante, que é porque as pessoas desconhecem a nossa profissão, assim, né? Não sabem como funciona na prática o processo de tradução, as etapas que estão envolvidas. E às vezes o cliente realmente pede uma coisa, mas ele não sabe exatamente o que ele quer, o que ele precisa, ou até ele nem sabe que existem ferramentas que podem auxiliá-lo naquele projeto, né? Então, cabe ao gerente de projetos traduzir realmente, fazer essa leitura realmente junto ao cliente do que ele precisa e alinhar as expectativas, né? Porque senão acontece uma coisa também muito comum do cliente estar imaginando uma coisa, a gente faz outra, e aí vem uma reclamação, uma insatisfação do cliente, porque não atendemos o que teoricamente ele estava esperando. Sim. Né? E isso, embora seja um desafio, também tem um lado muito divertido, assim, positivo, que
uma vez que a gente entende a necessidade do cliente ou o problema que ele tem, ele está querendo resolver ali com a tradução, né? A tradução vai ajudar ele em algum aspecto, a gente pode oferecer outras coisas, né? A gente pode explicar o trabalho, né? A gente pode oferecer a solução. E eu acho que isso que é legal, né? Mas a gente precisa entender a necessidade dele. Sim. Não só receber um requisito. Ele quer uma tradução de inglês a português e só. Não, mas para quê? O que ele onde vai ser aplicada essa tradução, né? Isso. Exatamente. Eu acho que isso é um ponto, ao mesmo tempo que é desafiador, né? É muito interessante mesmo, porque a gente consegue também, muitas vezes, durante essa negociação e entendendo, né, o que o cliente precisa, a gente muda totalmente o escopo inicial. Era uma coisa no pedido inicial e depois se transforma numa outra totalmente diferente, né? E acho que a gente tem essa mentalidade de que o cliente sempre sabe o que ele quer. E realmente na nossa área não acontece. Esses dias a gente recebeu, inclusive, um vídeo para tradução, e aí era um vídeo super grande. E o cliente depois falando, mas depois eu vou passar ele para edição, eu vou cortar. E a gente falou, não, então não faz sentido já traduzir agora, porque você vai ter um trabalho depois. Exatamente. A gente tem que pensar que nós somos os especialistas, né? Exatamente. Assumir o papel de especialista, assim, deixa eu entender a sua necessidade. Sim. E aí eu vou te falar o serviço que a gente pode oferecer, o projeto que a gente pode desenvolver para te atender. Porque a mesma coisa, por exemplo, eu não entendo nada de carro, mas eu tenho um carro e meu carro precisa andar. Mas se ele parar, eu vou na mecânica aqui, né? Vou ali conversar com um especialista e falar, eu não sei, eu preciso que o carro ande. Agora, isso. O que precisa ser feito, não sou eu que vou falar para ele o que precisa ser feito ali. Eu vou explicar a minha necessidade, né? Exatamente. E eu espero que ele entenda e me dê a solução, né? Então... eu acho que essa postura, né, de entender a necessidade do cliente cabe não só a agências de tradução, mas a freelancers também, né? Seja para um cliente final, seja se ele estiver atendendo uma agência, o que essa agência precisa, o que esse cliente final precisa. Então, é muito importante ter esse alinhamento, independente se estamos falando de agências ou se estamos falando de autônomos, porque isso é um ponto muito importante. Né, que foi o que a Camila falou no início. O freelancer, ele não deixa de ser um gerente de projetos. Ele é o próprio gerente de projetos próprio, né? Ele que coordena tudo que está acontecendo ali. Né? E eu acho legal que nesse mindset, assim, porque é um mindset, isso não é só ser o gerente de projeto, né? Como você está falando. É o mindset do tradutor, considerando os aspectos da gerência de projeto, mas é também um mindset que eu vejo bastante hoje e que eu acho muito legal, que foca na solução e não no problema, né? A gente viveu aí um tempo, alguns anos, né, que tudo era um problema, a gente resolveu um problema, entender o problema. Hoje não é entender o problema, é entender a necessidade, para então a gente prover a solução. E isso, a gente falou sobre a pressão, está totalmente alinhado, porque se a gente trabalha pensando em solução, a gente também ameniza a pressão, né? Exato. A gente foca na técnica, a gente foca na solução, na criatividade, né? E não tanto na pressão do problema, dos imprevistos que aparecem, né? Como lidar... Que vão aparecer, né, Bia? É inevitável isso. Vai ter imprevisto, vai ter problema no meio do caminho. Então, eu acho que quando muda realmente esse mindset de tipo o problema para a solução, realmente você muda a perspectiva e as coisas ficam mais leves, né? A forma de enxergar e de lidar fica muito mais leve, né? Eu acho que isso entra, inclusive, na parte de perfil. Se você que está assistindo já é uma pessoa que que gosta de ter um roteirinho para o dia a dia, gerente de projetos não é assim. Porque gerente de projetos tem que lidar com o que aparece no dia a dia. Quase não tem rotina, né? Cada dia é um dia. Cada dia é um projeto novo. Então, tem que saber lidar com tudo isso para lidar bem. De forma leve. Sim. É que o projeto também ele passa por muitas fases, né? Ele tem muitas fases. Então, você pode até ter mais facilidade numa fase ali de planejamento e menos facilidade ali no ponto de controle, no monitoramento. Você vai ter que desenvolver também técnicas para isso, né? Mas cada fase do projeto é um dia diferente mesmo, assim, é uma rotina diferente. Sim. Bom, eu sou suspeita, mas eu acho gerenciamento de projeto, enfim, incrível, assim. Eu adoro, eu acho que é uma função muito, além de muito importante, ela é muito rica.
Acho que a palavra que define ela é muito rica. A gente aprende o tempo inteiro, conhece pessoas, né? Está em contato com pessoas que também agregam de uma forma ou de outra para a nossa vida o tempo todo. Então, acho que isso é uma função muito, muito legal, assim.